Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre Rafael Claus, será o árbitro da partida, dia de São Paulo. Vamos falar também sobre Ryan, que, segundo a apuração do João Silva, recebeu a proposta do Barcelona. Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. E amanhã, exatamente às 9h30 da noite, a bola vai rolar. E como vai rolar? No Arena do Grêmio Futebol Porto Alegrense e Clube de Regatas Vasco da Gama. É a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou, como preferir, 15ª rodada do retorno. Que um jogo extremamente importante para os dois lados, os dois ainda sonhando uma competição internacional, né, a Copa Sul-Americana, e quem sabe, dependendo dos outros resultados, voltarem a sonhar com uma vaga na pré-Libertadores. Bom, e o Rafael Claus de São Paulo será o árbitro da partida. Olha aí, ele tem alguns jogos do Vasco nesse brasileiro, mas com uma arbitragem do futebol brasileiro é toda ruim. Há várias críticas de todos os lados. Não tem um que fala, olha, ele tem mais atuações ruins, boas do que ruins. A maioria é ruim. Engraçado, né? Porque na última Copa do Mundo, o Wilton Pereira, que foi o árbitro brasileiro da competição, deve ser ele o indicado para a Copa do Mundo no ano que vem, apitou certinho. Não sei o que acontece, que dentro do território nacional, eles parecem desaprender a apitar. Bom, mas que o Rafael Claus tenha uma boa atuação diante do Grêmio, né, assim, não beneficia ninguém. Só faça valer a regra do futebol de 90 minutos lá no Arena, no Grêmio. Bom, o colega Joel Silva, do Colina em Foco, um abraço ao Joel Silva, ex-atenção vascaínos, tenho maior respeito por ele, confio no trabalho dele, ele é muito ligado à diretoria, né? Inclusive o ex-companheiro dele já vê, Marquinho, o grande Marquinhos, o Marcos Vasconcelos, hoje um dos assessores de imprensa do Vasco, e eu acho até que foi ele a ponte entre o Pedrinho, né, que o Joel até estreou com uma exclusiva com o presidente Pedrinho, mas ele é muito ligado à diretoria, então não deve ter cometido nenhuma basgada. Ele deve ter tido uma fonte muito quente dentro da diretoria que falou que o Ryan recebeu uma proposta do Barcelona, né, para jogar o Campeonato Espanhol. Os valores não foram falados, porém que tanto o Vasco quanto o staff do Ryan considerou os valores dentro do ok, né, dentro do que eles gostariam, embora não seja o valor literal da multa rescisória de 40 milhões de euros. O Vasco até tenta negociar até a semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, na renovação de contrato do jogador, com isso a multa ser aumentada. Vamos ver se vai, né, o Vasco vai ter esse êxito e aumentar a multa do Ryan. Bom, mas vamos lá. Não sei quem foi a fonte do Joel, mas eu acredito muito
no trabalho dele, é um cara muito talentoso. E, de qualquer forma, o Vasco sem novo investidor. Aí, tá vendo como eu cobro, dia sim e outro também, a importância de uma revenda. E um investidor sério, né? Mas para tudo parece que sempre Vasco não quer abrir mão de administrar o futebol. Está aí a necessidade de um investidor. Talvez com um novo investidor conseguisse segurar o Ryan por mais tempo. Nenhum negócio foi fechado ainda, mas pediu um empréstimo agora recentemente, 80 milhões, né, na Crevisa, para segurar a batuta até o fim da temporada. Se não aparecer um novo investidor para a janela de janeiro, vai ter que vender ativos. E o Ryan é um deles. Embora na matéria do Joel fala que o Barcelona quer contar com o Ryan no meio da temporada, ou seja, na temporada de verão do europeu, né, para o Ryan não sofreu o que o Vitor Roque sofreu, né, que sofreu de adaptação lá no Barcelona, tanto que retornou ao Palmeiras. E os espanhóis não querem que o Ryan passe pela mesma dificuldade, e que ele seria um jogador para eles terem a partir do meio do ano. Mas, de qualquer forma, sem um novo investidor, vender ativos vai ser, voltamos àquela política de vender um almoço para garantir a janta. Vocês lembram do Dedé, né? O Dedé foi negociado para o Cruzeiro justamente para pagar salários atrasados, funcionários, de jogadores, e, enfim, para segurar a peteca de várias despesas que já estavam sendo acumuladas. E sem um investidor, isso vai acabar, esse mecanismo vai acabar voltando para a realidade do Vasco. Hoje os salários estão em dia, as premiações, né, dos atletas estão em dia, né, direito de imagem e tudo mais. Recentemente o Vasco pagou a primeira parcela do 13º para os funcionários da associação. Já havia um acordo, né, lá atrás com os funcionários que, em vez de junho, pagariam a primeira parcela do 13º em novembro. Isso tudo foi cumprido, mas sem um novo investidor. Vender jogador para pagar despesas do funcionarismo no clube vai acabar voltando sendo rotina. Pode não ser o Ryan especificamente, pode ser um outro ativo. O mais visado hoje é o Ryan, já há muito tempo. O John Terry teve um tempo que estava querendo levar ele para o Lion. E aquele temor, né, já que o John Texel tinha vários clubes, inclusive o Botafogo, e o Ryan, de repente, para no Botafogo um tempo futuro. E a negociação não foi para frente, embora a meta do John Texel é levar o Ryan para o Lion. Então, um jogador que já vem sendo visado há muito tempo por clubes europeus, não só Lion, não só Barcelona, tem outros clubes também na Europa, olhando o camisa 77, e uma hora vai ser inevitável. O Vasco vai ter que negociar o Ryan, até porque todo jogador da América do Sul sonha em ir para a Europa fazer seu pé de meia.
né? Se fosse pelo coração, eles iniciariam e terminariam a carreira no Brasil e de preferência nos seus clubes do coração, como foi o Marcos no Palmeiras, o Rogério Ceni no São Paulo. E agora que o Rogério Ceni virou treinador, que a gente está habituado a ver ele em outro clube, sem ser o São Paulo, que ele é o técnico do Bahia. O Bahia tem um grupo CID está fazendo um trabalho sério no Bahia, que já vamos ver o Bahia campeão nacional, mas já para um vídeo futuro. Mas o que eu quero dizer é que, se fosse dependendo do coração do jogador, ou se a situação financeira do Brasil pudesse disputar com o dólar, com o euro, eles passariam a carreira toda aqui, como foi no passado, né? O Pelé saiu do Santos por Iócio Cosmo, já em fim de carreira. E que mais? A geração do Roberto Dinamite, a maioria é ligada a clubes brasileiros, mesmo Falcão, embora é o rei de Roma, né? Ganhou 5 campeonatos italianos, né? Ligado ao Internacional. O Zico teve uma boa passagem pelo Udinese da Itália, mas ligado a Fanda da Gávea, o maior ídolo lá. Roberto nem teve tanto espaço no Barcelona, né? Um treinador que indicou ele, acabou sendo demitido e contratou, não gostava de brasileiro, e acabou retornando para o Vasco. E no jogo que ele retornou, fez 5 gols no Corinthians, né? Aquela vitória de 5-2, 5 gols do Roberto. Mas, enfim, aquela geração dos anos 80, início dos anos 80, pelo menos, era muito ligada a clube, né? Uns passavam a carreira toda, inclusive, em um só clube. Mas, enfim, hoje não existe mais isso. Desde o meados dos anos 80 aos anos 90, principalmente nos anos 90, houve no meio dos anos 80 aos anos 90, houve um êxodo de jogadores indo para fora. E atualmente tem jogador que nem chega ao profissional e vai para fora. O próprio Felipe Coutinho saiu do Vasco e foi para fora assim que completou 18 anos. O Deco, que fez carreira em Portugal, né? Inclusive se naturalizou português, defendeu a seleção portuguesa em Copa do Mundo. Depois, já no fim de carreira, que o Fluminense foi buscar ele jogou lá na Laranjeiras. Ele jogou a base do Corinthians e depois foi embora. Enfim, hoje, infelizmente, não dá para segurar um jogador do início ao final da carreira. E o Ryan vai ser aquele cara que pode lançar num clube europeu, se ele tiver um treinador certo, né, como o Fernando Diniz, souber agregar, né, otimizar o futebol dele, e quando ele for para a Europa, ele ter esse treinador também, ele vai fazer sucesso lá também. Então, não sei a fonte do Joel, né, se é quente, se não é, mas de qualquer forma, sem um investidor, vai ser inevitável não perder o Ryan numa dessas 2 janelas, né, de 2026, seja no primeiro semestre, seja no segundo semestre. Mas é claro que eu espero estar enganado, eu acho que segura ele até 2027. Mas sem um novo investidor, com muita despesa, eu acho que vai ser
inevitável. Então, é isso, galera. Até o nosso Papo de Telé da hora do almoço. E uma boa noite com o resumo da terça-feira do Vasco. Começando aí o pré-jogo. Vasco, Grêmio e Vasco. Até mais.